Muito boa tarde, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao Café das 15 com Caivano. Seja bem-vindo aos nossos canais e já te peço não esqueça, se inscreva. Com isso você fortalece o nosso canal, o nosso trabalho e manda uma mensagem para a plataforma dizendo que o conteúdo é bom para eles enviarem a mais pessoas. Conto só com você para fazer isso. Se você quiser contribuir com o meu trabalho, a gente gasta horas de pesquisa, leitura do material todo que eu vou te apresentar agora, como apresentei ontem. Aqui embaixo fica passando o meu Pix pessoal. Qualquer quantia, você sabe, é sempre muito bem-vinda. Desde que não te faça falta, eu agradeceria imensamente. Vamos direto aos trabalhos, tem muita coisa para ser falada hoje. Tenho muito material para te apresentar, eu fui atrás de todo o material, inclusive vou mostrar para você que o Alexandre de Moraes faltou com a verdade na sua decisão, além dela ser nula, porque o advogado do PL, né, daquela coligação, apresentou sim uma emenda inicial, ok? O aditamento é voluntário, então o termo que o Alexandre de Moraes utilizou já foi de maneira perspicaz para o mal. Nós vamos mostrar tudo isso hoje. O conteúdo está gravado porque eu tive que elaborar muito, né, para formar uma linha de raciocínio para vocês, para ficar mais fácil para quem é leigo, principalmente. Esse é o meu trabalho. Mas vamos lá, a verdade vai vencer. A decisão de Alexandre de Moraes é nula. Eu vou começar mostrando para você isso imediatamente. Não sou eu que digo, tá? Deixa eu só colocar aqui o artigo correto. Tá aí, ó. É o artigo 489 do Código de Processo Civil. Ele diz exatamente aí, ó, são elementos essenciais da sentença. Ele traz aí 3 incisos, né? Já diz que ele tem que demonstrar os fundamentos. E aí no parágrafo 1º que você está lendo aí bem no meinho, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes, em tese, de infirmar a conclusão afastada. Bom, vamos lá. Vamos direto ao ponto. Por que essa decisão é nula? A gente tem que mostrar. Então, eu vou compartilhar minha tela para você aqui, para mostrar por que a gente tem que considerar essa decisão completamente nula. Qualquer pessoa que minimamente conhecer o direito tem que considerar se não está faltando com a verdade, está tendo aí um desvio de caráter. E vou dizer por quê, ó, não sou eu que estou dizendo, tá? Deixa eu mostrar para você uma outra coisinha aqui, deixa eu colocar na tela, ó, compartilhar para você. Não sou eu que digo. Nulidade da sentença por vício de motivação na jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Quando a lei impõe ao juiz o dever de fundamentar as decisões, é defeso ao julgador, ou seja, é proibido, por preguiça ou descaso, valer-se exclusivamente de argumentos alheios para declinar a sua ratio decidendi, ou seja, a sua razão da decisão. Na verdade, o dever de motivação da sentença, que constitui, como é sabido, uma garantia constitucional, tem por fim imediato demonstrar ao próprio órgão jurisdicional, antes mesmo do que às partes, a coerência que legitima o decisório, cujo teor se encontra projetado em seu raciocínio. Não vou me alongar muito na leitura disso aqui, mas pertence a José Rogério Cruz Etucci. É advogado, professor titular da Faculdade de Direito da USP e membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Então, antes que alguém se apresse, assodadamente aí em dizer que o Caivano é só um advogado, bom,
Tá aí. Se eu sou só um advogado dizendo para você que a decisão dele é nula, tá aí o que diz um professor de direito da, segundo consta, mais importante universidade pública do nosso estado de São Paulo, pelo menos uma das maiores do Brasil, né? O Largo São Francisco. Tá bom? Faculdade de Direito da USP. Quero mostrar uma outra questão para você. Olha só. Você está vendo aí o valor da causa? Está zerado, né? E você está vendo o órgão julgador? Está escrito ministra Carmen Lúcia. Se está aí escrito ministra Carmen Lúcia, por sorteio foi para ela. A gente precisa descobrir ainda por que é que foi trazido, foi levado para o presidente do tribunal. Isso é uma questão que se impõe, porque por sorteio deveria ter caído no colinho da ministra. Aqui então você vê a representação, né? A gente já falou dela, já tratei dela no vídeo de ontem. Se você não viu, dá uma voltadinha lá para que você possa ver. Agora, hoje a gente vai tratar especificamente, fora da questão da nulidade que eu já te apresentei, eu vou dar uma lidinha na decisão dele, para mostrar para você que não tem nenhum embasamento técnico, lógico, jurídico, ou seja, ele não fundamentou. E vou te explicar também por quê. Vamos lá. Decisão de Moraes. A decisão de Moraes, olha só como mudou aqui. Vamos pôr na tela para você. Órgão julgador agora é o ministro presidente Alexandre de Moraes. Tá aí, ó, de novo, guarde isso aqui, o valor da causa tá zerado, né? Bom, pois bem, essa aqui é a decisão retirada lá do tribunal, tá aí a numeração. Vamos lá. Ele já começa dizendo do despacho dele, né? Pedindo que tinha sido, o pedido dele, sob pena de indeferimento, a autora deveria aditar a petição inicial para o pedido abranja ambos os turnos eleitorais. Perdão, estou tomando uma aguinha aqui para a gente aguentar. Vamos lá, vamos seguir adiante. Pelo exposto, em atenção ao despacho, a coligação autora requer seja mantido como escopo inicial da verificação extraordinária o segundo turno da eleição, uma vez constatado o mau funcionamento e a quebra de confiabilidade dos dados extraídos de parte das urnas eletrônicas utilizadas no pleito. Esse egrégio tribunal, então, adote de forma consequencial, observados os princípios do contraditório da ampla defesa dos interessados, os efeitos práticos e jurídicos necessários. Bom, vamos colocar uma coisa aqui em questão. Ele queria, na verdade, que a auditoria, ele manda aditar, né, a inicial, para dizer que tinha que ser apresentado, inclusive, os logs do primeiro turno. É preciso te dizer que os logs são únicos, ok? Mas vamos lá, é o relatório e decido. O aditamento determinado não foi cumprido. Do ponto de vista apenas processual, bastaria isso para o pronto indeferimento da inicial por advertida e chapada inépcia. Bom, deixa eu tirar da tela para dizer para você assim, ó. No mundo jurídico, no contexto da legislação jurídica, no contexto processual civil, a gente precisa colocar assim, ó. Existe um código eleitoral e nesse código eleitoral ele não trata exclusivamente, pode até ser entendido como uma falha, essa lei é bem antiga, já tem aí quase 30 anos, ela não prevê a forma de você elaborar processualmente essas peças. Então, os juízes eleitorais se baseiam no Código de Processo Civil. Eu já mostrei para você, então, aquele artigo 489 que demonstra a nulidade desta decisão é do Código de Processo Civil. Ele também se baseia na seguinte questão: você tem que aditar a inicial. Pois bem, o aditamento da inicial, numa natureza jurídica, numa comparação, ela é voluntária, ok? Mesmo que o juiz esteja exigindo, a parte pode ou não fazer, ainda que ele tenha colocado aqui sob pena de inépcia da inicial. Tá bom, então embasa juridicamente, mostra o artigo do Código de Processo Civil que diz que você tem o dever de aditar se o juiz pediu de ofício. Não há essa característica, não há essa figura jurídica de aditamento. A questão é aqui que se imporia de emenda à inicial. E eu vou, para corrigir algum tipo de problema,
Essa sim pode ser exigida de ofício, e talvez ele tenha feito isso já de maneira propositada. Acontece que a parte emendou a inicial, e eu vou mostrar para você. Vamos voltar aqui à leitura rápida disso aqui. Eu não vou ficar, obviamente, lendo na íntegra, porque levaria bastante tempo. Mas vamos passar aqui, ó. A total má-fé da requerente em seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente, com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos, que, inclusive, com graves ameaças e violência, vem obstruindo diversas rodovias e vias públicas em todo o Brasil, ficou comprovada, tanto pela negativa em aditar-se à petição inicial, quanto pela total ausência de quaisquer indícios de irregularidades e a existência de uma narrativa totalmente fraudulenta dos fatos. Conforme se depreende, de modo cristalino da documentação técnica acostada aos presentes autos, as urnas eletrônicas de todos os modelos são perfeitamente passíveis de plena, segura e clara identificação, uma a uma. Você percebe que até aqui não tem nenhum fundamento jurídico, né? Pois continuemos. Ele continua falando aqui, ó, de como elas são, né, dos aspectos físicos, de como, bem destacado pelo secretário de Tecnologia de Informação do Tribunal Superior Eleitoral, é descabida qualquer afirmação de que todas as urnas possuem o mesmo número ou que não possuem patrimônio que as diferencie. Como é descabido? Foi apresentado o documento. Está lá constando que tem o mesmo número. Então, eles é que estão afirmando? Onde está a afirmação contrária aqui? Ela não existe. Continua falando da urna. Siga aí o fio. Aí ele diz aqui, ó, recebe uma carga de dados e programas e socorre em cerimônia pública. Aí ele cita aqui artigos 83 a 90 da resolução do TSE. Nós vamos falar dela também. Essa carga gera um código que identifica que a urna em questão foi preparada e assim sucessivamente. Cadê o fundamento jurídico? Cadê o artigo para determinar a inépcia da inicial? Ou mais, onde está? Veja quanto ele está falando aqui, minha gente. Quanto ele está escrevendo aqui sem nenhum artigo, mesmo é só passar os olhos aí. Eu vou deixar para você aí na tela, ó. Só você passar os olhos aqui, encontre um artigo. Ele está discutindo o elemento, ele está discutindo o fato, ele está discutindo o que foi alegado. Ele está discutindo, por exemplo, abro aspas, adicionalmente, os arquivos gerados pelas urnas contêm outros dados que podem identificar. Não identifico, podem. Há uma possibilidade. Não está sendo fulcral. Identificam. Mas vamos seguir adiante. Vai. Essa questão aqui é para deixar qualquer um nervoso, mais são e santo dos homens. Os argumentos da requerente, portanto, são absolutamente falsos, está dizendo ele, pois é totalmente possível a rastreabilidade das urnas eletrônicas de modelos antigos. Cadê a prova? Cadê o fundamento técnico jurídico? Quem que avaliou isso? Quem adentrou no mérito de maneira tão rápida? Cadê o estudo técnico para demonstrar isso? Da mesma maneira, pueril e falso o argumento de que a discrepância de votação dada a candidatos à presidência da República, quando comparada às votações somente em urnas 2020 com urnas de modelos anteriores, poderia representar indício de fraude. Cadê a prova? Mostra, então, que é um cálculo errado. Bom, aí ele chega ao final, minha gente. Dessa maneira, ausente os requisitos essenciais para a realização de verificação extraordinária após o pleito, previsto no artigo 51 do caput da resolução 23673, pois ausentes quaisquer indícios e circunstâncias que justifiquem sua instauração. Aí ele atribui a conduta da requerente, exige, entretanto, a condenação de litigância de má-fé. Eu vou trazer para você para explicar que ele não poderia ter feito isso. Ele foi contra a lei, contra o Código de Processo Civil. Eu vou te provar. Mas vamos lá, deixa eu te mostrar o seguinte aqui. Olha só. Nos termos do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 292, arbitro o valor da causa.
no valor de 1.149.577.230, que é exatamente o valor resultante do número de urnas impugnadas. Ele criou aqui. E aí atribuiu o valor correspondente de 22.991.544. Bom, gente, eu mostrei para você que o valor da causa estava zerado. Sabe por quê? Sabe por quê? Vamos lá, vamos tirar da tela isso. O valor da causa estava zerado porque a natureza jurídica da justiça eleitoral é consultivo. As multas previstas para isso estão no próprio Código Eleitoral e são previstas em dias multa. Igual você paga quando você não vai votar. A multa é dias multa. Valores irrisórios. Mas ele foi lá e, obviamente, quis provar que ele é o magnânimo, que ele é the imperator. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. O que tem de emblemático nessa multa? Eu vou fazer diferente. Deixa eu fotografar minha tela e mandar rapidamente enquanto você está aí, para mostrar de outra maneira, senão vai ficar pequenininho, tá? Enquanto isso, eu tomo uma água. Vou mostrar para você aí na tela, ó. Não vou dizer absolutamente nada. Tá bom para você? Isso, claro, pode ser apenas uma mente bastante criativa, mas é emblemático, não? Não seria difícil chegar a um determinado valor, né? Já que ele arbitrou o valor da causa. Vamos aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para você. De ofício ou a requerimento da parte, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10%. Então, ele seguiu o critério aqui que está na lei, correto? Vamos lá. Será que ele seguiu isso aqui? Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Não, o fato não é incontroverso. Muito menos a lei. Como eu já mostrei para você, volta lá no artigo 224 do Código Eleitoral de ontem. Eu vou até, inclusive, abrir aqui para poder mostrar para todo mundo que ninguém infringiu absolutamente nenhuma lei. Nenhuma lei. É apenas mais uma narrativa e prova de nulidade dessa decisão. A segunda, alterar a verdade dos fatos. Alterou a verdade dos fatos? Não. Está pedindo a verificação. Então não está alterando, está dizendo, olha, isso aqui não é azul, é verde. Não, não está dizendo isso. Terceiro aí, usar do processo para conseguir objetivo ilegal. O objetivo de verificação não é ilegal, está lá no artigo 51 do Código Eleitoral. E eu estou com o Código Eleitoral aqui para te mostrar também. Deixa eu colocar na tela. Cadê ele? Representação. Aqui a emenda. Deixa eu abrir aqui, gente, que não está aberto.
Enquanto isso, veja aí as outras partes. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Não houve nada disso. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Também não. Provocar incidente manifestamente infundado. Não é manifestamente infundado. Está lá no artigo 51, da resolução. Ela está aqui, agora sim, eu vou abrir para você mesmo ver. Deixa eu pôr no artigo 51, para que você faça a leitura junto comigo. Já deu para você ver aí que não tem nada, absolutamente nada, que pudesse minimamente levar alguém a pensar que houve litigância de má-fé, não é? Então, olha aqui agora, por você mesmo. Eu vou até aumentar um pouquinho para ficar a tela toda aí para você com esse artigo. Tá aí. Olha só. As entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que a justifiquem, sob pena de indeferimento da liminar. Bom, vamos tirar um pouquinho da tela para voltar em outra coisa. Eu vou mostrar para você o pedido deles. O pedido deles é muito claro. Aqui está a emenda, deixa eu vir aqui na primeira. Olha aqui, ó. Representação eleitoral para verificação extraordinária. Então, vamos voltar. As entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação extraordinária. Será que eu estou vesgo? Está aí. O que eles pediram é perfeitamente legal. Não tem o menor problema. Está dentro do artigo 51 aí, você está vendo. Deixa eu mostrar para você que olha aqui, ó, resolução 23673, de 14 de dezembro de 21. Vamos lá no artigo 51 de volta. Deixa ele aqui, ó. O prazo para o pedido de verificação posterior ao pleito se encerra em 5 dias antes da data limite estabelecida no calendário eleitoral para manutenção dos lacres das urnas. Isso só vai acontecer em janeiro de 2023, tá, gente? Então está dentro do prazo, porque eu li essa resolução toda. A solicitação acompanhada de plano de trabalho será dirigida à autoridade competente que decidirá sobre o pedido. Foi dirigida. O plano de trabalho conterá, no mínimo, as verificações pretendidas, como serão aferidas e os objetivos a serem alcançados. Após as eleições, é possível verificar. Aí já parte para o 52, né? Os sistemas instalados nos microcomputadores, sistemas instalados nas urnas, sistemas instalados nos equipamentos. As verificações previstas nesse artigo serão realizadas mediante espelhamento dos sistemas, preservando-se os originais intactos. Então, tem método para fazer. Está tudo definido na própria resolução. Não foi pedido nada extraordinário. Portanto, é mais uma prova de que a decisão do Alexandre de Moraes é nula. Ela sim, diferente do que ele disse, é uma afronta ao Estado democrático de direito. E é difícil acreditar. Ninguém está acreditando. Ninguém está acreditando, olha aí, ó. Dureza, né? Já deu para você ver, né? Vamos tirar. Já te mostrei tudo isso, né? Já te mostrei que o artigo 489 prova que ela é inepta. Prova, melhor dizendo, que a decisão é inepta, é nula. Está lá no Código de Processo Civil. Já mostrei para você que não há qualquer indício de litigância de má-fé e que nem poderia, no processo eleitoral, ser feito isso.
Já te mostrei que também não poderia ser feito isso porque está no artigo 51 da própria resolução, que eles poderiam pedir. Então, eles não fizeram nada fora daquilo que poderia ser determinado. Já te mostrei que a questão de emenda e de aditamento são naturezas jurídicas diferentes e que o aditamento é voluntário e a emenda é que pode ser solicitada de ofício. E assim foi feito. Eu vou mostrar para vocês que eles emendaram a inicial. Está aqui, ó, dentro do horário previsto. Ó. Ontem, às 16h19, antes de vencer as 24 horas dada pelo Alexandre de Moraes. Olha aqui. Está aqui reiterando. Atestaram o mau funcionamento. Isso é indício. Foi acompanhado de documento de auditoria. Mostrou aqui que o log da urna, que eles dizem, ele é único, tanto para o primeiro como para o segundo turno. Eles responderam questões que saíram na mídia. Então, olha lá. PL questiona, aqui saiu na Folha, reportagem da Folha, ó. PL questiona a ausência do código de série das urnas no diário de bordo desses equipamentos mais antigos. Alega que, com isso, não é possível fiscalizá-las, a porem outros dados e formas para identificar essas urnas. A resposta: em auditoria, a identificação geral do log é necessária, mas não suficiente. Mostra-se fundamental, como descrito no item 3 acima, que em cada linha do log estejam presentes e corretas duas informações essenciais e necessárias para a validação do registro de cada atividade, lidas diretamente do hardware. Outra matéria. Diferentemente da afirmação do parecer, a falha apontada não impossibilita a vinculação do arquivo gerado pela urna com sua urna física. De acordo com a especificação TSE para o formato dos arquivos log, não se trata da vinculação do arquivo, mas da vinculação de cada linha que registra cada atividade. Assim, um número inválido no campo do código de identificação da urna em uma linha na coluna 4 do log impossibilita a vinculação do registro da atividade daquela linha ao hardware da urna que realizou esta atividade. Esta ocorrência de erro invalida o registro da atividade e confirma mau funcionamento. E continuam, ó. Na comparação feita por um especialista, é como se um órgão estatal, por um erro, não tivesse em sua planilha de dados do INSS de um cidadão, mas tivesse RG e CPF, sendo possível, portanto, identificá-lo. A comparação não se aplica, como descrito no item 2 acima, porque só menciona a identificação e não considera necessária a autenticação. Não é suficiente que a lista de dados de eleitores aptos a votar, disponível em uma sessão eleitoral, contenha dados corretos do eleitor. Não será autorizado a votar um eleitor que não apresente para sua autenticação pelo mesário um documento de identificação com foto. Está aí, ó. O erro, outra matéria, o erro no registro dos logs não representa um problema grave, pois há outras formas de verificar que um log pertence a determinada urna, afirma o professor de Engenharia da Computação, Marcos Simplício, da Escola Politécnica da USP e do LARC, Laboratório de Arquitetura de Redes de Computadores. O que importa não é a ausência ou a existência de bugs, é o quanto aquele bug gera um problema de fato. A afirmação da matéria está errada porque não se trata apenas de um bug, mas, ao contrário, trata-se de uma informação essencial para que a auditoria possa confirmar ou não o correto funcionamento da urna eletrônica, segundo especificado pelo TSE no documento Formato de Arquivos Log. Há implicações jurídicas graves quando ocorrências comprovam o mau funcionamento do software na urna eletrônica. As informações de carimbo de tempo e de código de identificação da urna eletrônica lidas diretamente do hardware do equipamento e exibidas no registro de cada atividade em cada linha do log são essenciais para vincular cada atividade à urna física que realizou a atividade e assim validar o registro da atividade para fins de auditoria do funcionamento da urna eletrônica após o encerramento das eleições. Deixa eu ver se tem muito mais, gente, porque, olha aqui, ó, tem muito mais. Eles responderam cada ponto. As respostas acima transcritas associadas às razões fáticas e jurídicas desenvolvidas na petição inicial, a par de comprovarem a existência de controvérsia técnica acerca da matéria, servem para reforçar a necessidade e utilidade do presente pedido. Cansativo. Cansativo ter que provar o óbvio, né? Mas
eu não lembro agora quem disse que chegará um dia em que seremos obrigados a provar que a grama é verde. E parece que esse tempo chegou. De toda sorte, é imperioso que voltemos ao artigo 51 da resolução. Imperioso. Porque ele aprova cabal de que essa decisão do Alexandre de Moraes é nula. Quer que eu leia? Bom, eu vou ler, né? As entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias. Não fala nem em prova. Não fala nem em prova, dada a dificuldade que é de você provar sistemas eletrônicos. Fala em circunstâncias e indícios. Os indícios estão aí e a decisão do Alexandre de Moraes, de forma cabal, mostra que não se quer discutir o problema. Eu mostrei para você, então vou mostrar aqui mais uma vez que isso que eles apresentaram é uma emenda inicial, tá? Tá aqui, ó. Emenda a inicial. Então, prova também que o Alexandre de Moraes, na sua decisão, quando ele diz, aqui, ó, vamos voltar a ela, que o aditamento não foi cumprido, ele está faltando com a verdade. Não foi cumprido para quem? Um juiz tem que se ater ao processo. Cumpriu aquele ato processual? Cumpriu, seja por aditamento, que é voluntário, repito, seja pela emenda inicial. Foi cumprido. Ele está dizendo que não foi cumprido. O que não é verdade. Alguma coisa de muito errado sob toda essa ótica que a gente tente entender, não está correto, não está certo. Nós ultrapassamos, estou usando nós aqui no lato sensu, no Brasil, todos os limites da razoabilidade. Não há mais razoabilidade, não há Estado democrático de direito. Nós temos, de fato, alguém que se julga acima de todas as leis, acima de tudo. E isso inclui, perdoe, na decisão dele, que eu vou pôr para você aqui, ó, determino, por fim, a extração integral de cópias e sua imediata remessa para o inquérito 4874 do Distrito Federal em curso no Supremo Tribunal Federal para investigação de Valdemar da Costa Neto e Carlos César Moretson Rocha. Lembrando, minha gente, que o Carlos Rocha é um dos inventores, né, o inventor da urna eletrônica. Essa inclusão do Alexandre de Moraes no inquérito 4874, que é o chamado inquérito do fim do mundo, quem preside é ele, quem julga é ele, quem manda investigar é ele. Lembram disso? Por isso, inquérito do fim do mundo. Um inquérito ilegal, completamente ilegal, aberto de ofício, e que ele está incluindo tudo o que ele quer e tudo o que ele vê para dentro desse inquérito. É uma amostra clara e evidente de que todos aqueles que ameaçarem-no com a verdade serão incluídos no inquérito 4874, o inquérito do fim do mundo. Inquérito que investiga fake news, junto com inquérito que investiga qualquer coisa que ele quiser. Como eu disse ontem, reitero, não há
mas nenhuma possibilidade dentro das 4 linhas para reverter esse processo que nós nos vemos inseridos no Brasil. Não há segurança jurídica porque simplesmente não há mais justiça. É possível? É passível de recurso essa decisão? É, pelo Código Eleitoral. Deixa eu te mostrar o artigo. Pelo Código Eleitoral, aí, 270, é uma alusão, porque ele é omisso nessas decisões, mas está aí, ó. Se o recurso versar sobre coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237, que é aquele que uma vez eu trouxe para você, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedada por lei, etc., etc., admir-se-ão como meios de prova para apreciação pelo tribunal as justificações e as perícias processadas perante o juiz eleitoral na zona, com citação dos partidos que concorreram. Indeferindo o relator a prova, serão os autos a requerimento do interessado nas 24 horas seguintes, presentes à primeira sessão do tribunal, que deliberará a respeito. Está aí. E ainda, no parágrafo 3º, protocoladas as diligências probatórias ou conjuntada das justificações ou diligências, a Secretaria do Tribunal abrirá sem demora vista dos autos por 24 horas, seguidamente ao recorrente e ao recorrido. O que eu estou tentando dizer para você com isso? Que nada legal foi observado pelo Alexandre de Moraes. Ela não é nula, essa decisão não é nula só na questão do 489 do CPC. Ela é nula por esse artigo 270 do próprio Código Eleitoral, ela é nula pelo que está descrito na resolução TSE 23673. Ela é nula porque ele determina a inclusão dos apresentantes no inquérito totalmente ilegal. Ela é nula porque ele, além de não pôr fundamentação nenhuma, ele tenta justificar o injustificável, provar o improvável. A narrativa da mídia, obviamente, está aqui, corroborada por esse tipo de narrativa do Alexandre de Moraes. Que, inclusive, alguns vêm aqui no canal para depois comentar, dizer que a gente mente. Se a gente mente muito bem. Porque a gente mente baseado em artigo dos próprios códigos, da própria legislação. Então, o legislador originário mentiu muito antes da gente só está continuando uma mentira. Isso demonstra o que eu estou tentando provar para você. Que houve uma inversão total de valores no Brasil. Ainda tem um único artigo constitucional capaz de trazer tudo isso de volta. E a gente vem batendo nele há muito tempo. É o artigo 142. São as Forças Armadas, que precisam exercer o papel de poder moderador nesse momento, dizer para tudo. É isso aqui que tem que acontecer, porque o que a gente está vendo não tem amparo legal. Essa decisão é nula. Os indícios são suficientes, trazidos por uma auditoria independente. Os indícios são suficientes para que, pelo menos, os técnicos do TSE se debruçassem sobre o caso. A diferença no resultado, na quantidade de votos, seria suficiente, só ela, para que houvesse a verificação. E nem isso esse tribunal, através desse imperador, está querendo fazer. Eu sei que eu estou correndo um monte de risco agora. Correndo muito risco. Mas, de verdade, gente, é pelo Brasil. É pelo futuro do Brasil. Até a próxima, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar, curtir, dar aquela ajuda para a gente. Se preferir, tem aqui o caminho para dar uma ajuda financeira, um Pix para nós. Qualquer valor que seja. Beijo no coração de todos.
Até a próxima, né? Assim eu espero. Espero